A polícia do Rio prendeu um pastor suspeito de estupro e de envolvimento com o tráfico de drogas. Marcos Pereira foi levado para o conjunto de presídios de Bangu, na Zona Oeste. À tarde, já vestia o uniforme. O diretor da igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias foi preso ontem à noite. Fiéis fizeram uma vigília na porta da delegacia. O pastor ficou conhecido por fazer cultos em presídios e resgatar criminosos que seriam mortos por traficantes. Esta mulher contou que foi vítima de sessões de abuso. Ele falava que, vem cá que eu tô vendo um espírito em você. Aí chamava dentro do quarto para fazer uma oração. Nesse momento ele aproveitava para... Houve o estupro mesmo. As acusações de estupro surgiram há cerca de um ano, quando Marcos Pereira começou a ser investigado por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e participação em 4 homicídios. Nós temos depoimentos de pessoas que afirmam que ele lavava dinheiro do tráfico de drogas. Este apartamento em Copacabana, avaliado em 8 milhões de reais, está em nome da igreja dirigida pelo pastor. Uma testemunha disse à polícia que chegou a guardar altas quantias a pedido de Marcos Pereira. Uma determinada vez, aproximadamente uns 400 mil, e numa segunda vez, uns 200 a 230 mil. Ele cria situações que você fica na mão dele, né? A assessoria de Marcos Pereira afirmou que ele é inocente. A polícia prendeu ontem à noite o pastor Marcos Pereira, diretor da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Uma investigação que começou há um ano aponta que ele estuprou 6 mulheres, 3 delas menores de idade. O pastor Marcos Pereira ficou conhecido por salvar vítimas do tráfico. As imagens registradas por agentes da Polícia Civil mostram o momento em que o pastor Marcos Pereira da Silva é preso. Acompanhado por fiéis, ele passava pela Avenida Brasil ontem à noite em direção a Copacabana quando foi parado pelos agentes. Tem um mandado que eu vou para você. Olha aí, o mandado para suas mãos. O pastor é suspeito de abusar sexualmente de mulheres que fazem parte da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, igreja que dirige desde 1993. Na semana passada, a Justiça expediu 2 mandados de prisão contra ele por estupro, mas só ontem os policiais conseguiram prender o pastor. O trabalho da polícia começou há um ano, quando as primeiras denúncias de estupro começaram a aparecer. Segundo as investigações, o pastor abusou sexualmente de 6 mulheres, 3 delas menores de idade. Uma das vítimas teria sido abusada dos 14 aos 22 anos. Outra testemunha é a ex-mulher do pastor. De acordo com as investigações, parte dos crimes aconteceu neste endereço, um apartamento na Avenida Atlântica, de frente para a praia de Copacabana, que seria usado pelo pastor para promover orgias e violência sexual. O imóvel, avaliado em 8 milhões de reais, está registrado em nome da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Na porta da delegacia, fiéis da igreja fizeram uma espécie de vigília, entre eles o cantor Vaguinho. E a gente está surpreso porque se tratar de uma pessoa que a gente só vê, para quem conhece e convive no dia a dia, vê que só faz ao bem a todo mundo. O pastor Marcos não quis comentar as acusações. O que você fala com relação a essas acusações? Eu vou saber ainda, não sei quais acusações ainda, tá? Estou aguardando para ver o que é. Você não tem ideia do que pode ser? Não tenho ideia, não. Marcos Pereira da Silva ficou conhecido por fazer cultos em presídios, ajudar na reabilitação de dependentes químicos e resgatar criminosos que seriam mortos por traficantes. O pastor, que não é formado em teologia, deve ser transferido hoje para o complexo penitenciário de Bangu. Boa noite. Marcos Pereira da Silva, por favor, sai do Rio. Bom, eu sou delegado da Polícia Civil, tem um mandado de prisão para você. Olha aí, o mandado está nas suas mãos. Você está fazendo uma residência, por acaso? Eu não posso prender na minha residência.
Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O pastor Marcos Pereira, conhecido por resgatar pessoas do Tribunal do Tráfico, foi preso ontem à noite na Baixada Fluminense, acusado de estuprar fiéis. Alguns crimes aconteceram dentro da própria igreja. Um homem que reúne muitos fiéis e muitas denúncias. O pastor Marcos Pereira foi levado hoje de manhã para a penitenciária de Bangu. Havia 2 mandados de prisão contra ele por estupro, mas pelo menos outras 4 mulheres também disseram ter sofrido violência sexual. Para a polícia, deve haver ainda mais casos. Entre as vítimas está uma garota que afirma ter sido estuprada dos 14 aos 22 anos. Alguns crimes aconteceram dentro da igreja fundada por ele, a Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Ele usava a fé das vítimas para não ser denunciado. Quem tinha o problema eram as mulheres de estarem possuídas, estarem demoniadas. A única forma de as pessoas serem libertadas daquele demônio seria tendo relações sexuais com uma pessoa santa. No Conexão Repórter, o jornalista Roberto Cabrini entrevistou uma das mulheres que dizem ter sofrido abuso. Passou a mão por debaixo do meu vestido. Ele falou, não, eu não vou fazer nada com você, não. E eu fiquei orando. O pastor fez questão da presença dos fiéis para se defender das acusações de estupro. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. Tem coisas que a gente nunca pensou em fazer, ele faz a gente fazer. Muitos fiéis defendem a inocência do pastor. Existe uma denúncia, existe uma acusação e até agora não foi nada provado. A polícia agora investiga se o pastor tem envolvimento em outros crimes, como homicídios, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Marcos Pereira é um pastor polêmico. Ficou conhecido por intermediar rebeliões em presídios e entrar em favelas para resgatar criminosos condenados à morte pelo Tribunal do Tráfico. Ele é amigo do deputado pastor Marco Feliciano, famoso por declarações racistas e contra homossexuais. O parlamentar chegou a participar de um culto na igreja de Marcos na última segunda-feira. Agora o pastor vai ficar numa cela comum, um lugar bem diferente do luxuoso apartamento onde ele morava em Copacabana, avaliado em 8 milhões de reais. O imóvel está em nome da igreja e, segundo a polícia, era palco de muitas orgias. Você viu aí na reportagem um trecho de uma conversa entre Marcos Pereira e o jornalista do SBT Roberto Cabrini. Pois amanhã, o Conexão Repórter vai exibir uma reportagem completa sobre o pastor Marcos Pereira. Você vai ver novas revelações e entrevistas exclusivas sobre o pastor. Pessoas com dependência química foi preso. O líder da igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias ainda responde por homicídios, associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Imagens cedidas pela Polícia Civil mostram o momento da prisão. Há 1 ano, a Delegacia de Combate às Drogas investiga o pastor Marcos Pereira da Silva por associação ao tráfico. Durante os depoimentos, surgiram denúncias de estupro contra o presidente da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. 5 fiéis e a ex-mulher do pastor disseram ter sido vítimas de abuso sexual. O pastor nega as acusações. Na sede da igreja, ninguém quis falar. Aqui vivem cerca de 100 pessoas, muitos ex-detentos e ex-viciados em drogas. O site da Assembleia de Deus dos Últimos Dias divulgou nota de apoio e solidariedade. Diz que não há evangelho sem perseguição e compara Marcos Pereira aos apóstolos e a Jesus Cristo. De acordo com as investigações, estupros aconteciam dentro da igreja. Vítimas contaram em depoimento que o pastor dizia que elas estavam possuídas e que a cura passaria por uma relação sexual com uma pessoa santa. No caso, o líder religioso. 2 vítimas eram menores de idade quando os abusos começaram. Uma diz ter sido estuprada dos 14 aos 22 anos. De 5 inquéritos apresentados à Justiça, 2, analisados por juízes diferentes, resultaram em mandados de prisões preventivas. Durante a madrugada, fiéis foram à porta da delegacia prestar solidariedade. Um deles era o cantor Vaguinho. Não existe prova de que ele estuprou ninguém, existe uma denúncia, existe uma acusação e até agora não foi nada provado. Sessões de abusos e orgias também aconteceriam neste apartamento onde mora o pastor em Copacabana. O imóvel, em nome da igreja,
é avaliado em 8 milhões de reais. O pastor é investigado ainda por associação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e envolvimento com 4 homicídios. Um deles, o de uma suposta vítima de estupro que teria ameaçado denunciá-lo. Marcos Pereira ficou conhecido por recuperar usuários de drogas em favelas e por ações em presídios, onde teria convertido vários detentos. E negociou o fim de rebeliões em presídios, ações questionadas pela polícia. E que essas rebeliões eram rebeliões em que muitas das vezes ele fazia uma encenação para que ele intermediasse a negociação. E aparecer como uma pessoa que salvou, que resolveu, aquele problema. Agora a gente fala da prisão do pastor Marcos Pereira, diretor da Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias, acusado de estupro. O pastor é bastante conhecido por ter realizado já muitos cultos em presídio, por ter resgatado pessoas que seriam assassinadas por traficantes de drogas, mas há um ano ele vem sendo investigado, acusado de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e também de homicídio. No meio dessa investigação toda, surgiram as acusações de estupro. O Danilo Vieira acompanhou a prisão do pastor ontem à noite. As imagens feitas por agentes da Polícia Civil mostram o resultado de uma investigação que durou um ano. O homem que aparece no vídeo é o pastor Marcos Pereira da Silva. Ele foi preso ontem à noite quando seguia em direção a Copacabana, na companhia de fiéis. Eu sou delegado da Polícia Civil, tenho um mandado de prisão para você. Olha aí, o mandado está em suas mãos. O pastor é suspeito de abusar sexualmente de mulheres que fazem parte da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. A semana passada, a Justiça expediu 2 mandados contra ele por estupro, mas só ontem os policiais conseguiram fazer a prisão. Uma das vítimas teria sido abusada dos 14 aos 22 anos. Avenida Atlântica, 1918, 3º andar. Segundo a polícia, era aqui neste endereço que o pastor promovia orgias e abusava de meninas menores de idade. O imóvel está avaliado em 8 milhões de reais e foi registrado em nome da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Na porta da delegacia, fiéis da igreja fizeram uma espécie de vigília, entre eles o cantor Vaguinho. E a gente está surpreso porque se tratar de uma pessoa que a gente só vê, para quem conhece e convive no dia a dia, vê que só faz ao bem a todo mundo. São mais de 8 mil pessoas recuperadas do tráfico, das drogas, pessoas que foram recuperadas da Cracolândia. Então, o que a gente conhece do pastor Marcos Pereira é isso. O pastor Marcos preferiu não comentar as acusações. Marcos, o que você fala com relação a essas acusações? Eu vou saber ainda, não sei quais acusações ainda. Tá? Estou aguardando para ver o que é. Você não tem ideia do que pode ser? Não, não tenho ideia não. Marcos Pereira da Silva ficou conhecido por fazer cultos em presídios, ajudar na reabilitação de dependentes químicos e resgatar criminosos que seriam mortos por traficantes. Em 2004, ele negociou com detentos o fim de uma rebelião na Casa de Custódia, na zona norte do Rio. Olha, o pastor foi transferido já hoje de manhã para Bangu. Você vai ver agora detalhes dos depoimentos das pessoas que acusam o pastor Marcos. Uma delas diz que ele a obrigava a ter relações sexuais com ele e também com outras pessoas e que quem se recusava recebia castigo. Vamos ver na reportagem do Eduardo Tchau. Hoje cedo, fiéis da igreja que Marcos Pereira da Silva dirige levaram lanche e roupas para ele na delegacia no Andaraí, na Zona Norte. Pouco antes das 9 horas da manhã, o pastor da Assembleia de Deus dos Últimos Dias foi transferido para o conjunto de presídios de Bangu, na Zona Oeste. Ele não quis se defender das acusações de estupro. O senhor fala sobre as acusações? O delegado responsável pelo caso afirmou que o pastor é investigado ainda por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e 4 homicídios. Segundo a polícia, as provas de estupro contra o pastor são convincentes e o Ministério Público concordou com as acusações e a Justiça decretou a prisão preventiva do pastor. Ele já foi denunciado e agora vai passar a constar como réu e vai responder dentro desse processo. Nós temos pelo menos 30 depoimentos dentro desse inquérito. Esse inquérito ele tem diversas informações relacionadas a estupro, relacionadas a homicídio, relacionadas à associação ao tráfico de drogas. Nós conseguimos desmembrar a investigação e 5 inquéritos referentes ao estupro foram encaminhados para o Ministério Público. Desses 5 inquéritos já foram decretadas a prisão preventiva de pelo menos 2 inquéritos de pessoas que foram estupradas. Depoimentos prestados na delegacia mostram como os abusos aconteciam. Uma das vítimas afirmou que o pastor assediou e abusou sexualmente dela e a obrigava a manter relações sexuais com ele e com outras pessoas. Uma outra mulher
declarou que morou na igreja dos 13 até os 21 anos de idade e que quando não queria ter relações sexuais com ele, era castigada, pois dependia das coisas dadas por ele para o seu sustento. Em outro depoimento, uma das testemunhas conta que o pastor mantinha relações sexuais com as mulheres sem o uso de camisinha e que ele tem um médico contratado que faz todos os abortos pedidos pelo pastor. Em outro depoimento, testemunhas afirmam ter presenciado o assassinato de 2 homens que teriam filmado as orgias de Marcos e, em seguida, tentado extorquir dinheiro do pastor, e que a Assembleia de Deus dos Últimos Dias era um reduto para marginais. Outra testemunha diz que os resgates de vítimas de traficantes eram falsos. De acordo com o relato, eles eram combinados previamente entre Marcos e os traficantes e que, em alguns casos, a vítima era até contratada pelo pastor. Toda essa investigação está a cargo da Delegacia de Combate às Drogas, a DECODE, que fica no Andaraí. Então a gente está por lá, ao vivo, com o repórter André Curvelo, para saber o que mais se tem de notícia dessa apuração de todas essas denúncias. André. Olá, Ana Paula, boa tarde a todos. O delegado Márcio Mendonça acabou de dar entrevista coletiva, lembrando que o pastor Marcos está numa cela comum, com presos comuns no complexo penitenciário de Jericinó. Ele não tem direito à prisão especial, a cela especial não tem curso superior. Você viu na reportagem, além dos estupros, o pastor Marcos Pereira pode responder também por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e homicídios. Num dos casos, o pastor teria tentado abusar sexualmente de uma jovem. Ela teria se revoltado e dito que iria denunciá-lo. A jovem foi assassinada e um dos condenados por esse homicídio é um sobrinho do pastor Marcos Pereira. O que também chamou a atenção nos mais de 30 depoimentos dados à polícia é o seguinte: muitas vítimas falam que o pastor tentava convencê-las a manter relações sexuais com elas, dizendo que elas estavam possuídas e que seria necessário, para se libertar, para se purificar, aí sim manter relações sexuais com uma pessoa santa, que no caso seria ele. Ana Paula. Obrigada, André Curvelo, aí pelas suas informações. Vamos conversar um pouco mais sobre esse caso, sobre essas denúncias terríveis contra o pastor Marcos. O Rodrigo Pimentel está aqui com as notícias para a gente. Rodrigo, além desses depoimentos de testemunhas de mulheres que se dizem vítimas abusadas, o que mais a polícia reuniu de provas contra o pastor? Ana Paula, são dezenas de depoimentos, tá? Não são 5 nem 6, são mais de 30, na verdade, além das mulheres. Também de um ex-pastor também da igreja, que também colaborou com a polícia. Essa investigação começou há mais de um ano, antes do Dr. Márcio Mendonça, começou na época da Valéria Aragão, ainda delegada, que estava à frente da DECODE. Paulo, é bom lembrar que na década de 90, não no inquérito policial, mas informalmente na inteligência, o pastor já tinha sido investigado. Ele era acusado de ser um mentor religioso, político, do Marcinho VP, do Complexo do Alemão. Então a polícia investigava a possibilidade do pastor estar tirando bandidos procurados pela polícia, né, e levando para o Paraná, para as fazendas da igreja. Naquele pretexto de eles serem evangelizados, na verdade ele estaria dando fuga. Na época a polícia não conseguiu provar nada. Agora o Dr. Márcio Mendonça conseguiu aí, de uma forma aí clara, conduzir a investigação. Lembrando que não é um único juiz, nem um único promotor, são pelo menos 5 juízes de várias distintas e 5 promotores também distintos. Então, desmembrando o estupro por estupro, ele chegou a essa prisão preventiva, que não só convenceu a polícia, não, convenceu também o Ministério Público e o Judiciário na prisão preventiva. Ana Paula. Agora, Rodrigo, são, como você falou, dezenas de depoimentos. Ele está com a prisão preventiva decretada por estupro, mas há toda uma outra investigação por lavagem de dinheiro, por homicídios, por colaboração com o tráfico de drogas. Em que pé que está essa outra parte da investigação? São vários inquéritos distintos. Essa foi a chave para conseguir a prisão do Márcio Mendonça, do Marcos. Márcio Mendonça, delegado, Ana Paula. Essa foi a chave para conseguir a prisão. Então, tem uma testemunha que afirma, por exemplo, que uma das mulheres que teria sido estuprada teria sido assassinada. Esses inquéritos de homicídio estão sendo desarquivados, estão sendo procurados nas delegacias da Baixada e também na própria DH. Isso vai robustecer aí a prova da Polícia Civil para apresentar até mesmo outros relatórios de inquérito ao Ministério Público. O pastor está preso em Bangu, até agora não falou nada sobre essas acusações. A gente vai seguir, claro, acompanhando essa história em todos os nossos telejornais, trazendo as informações para você.